Salve a todas, salve a todos. 9 de maio de 2023, uma data muito querida, uma data muito especial, porque hoje seu Nelson Gregório dos Santos estaria fazendo 84 anos. Não completou e não chegou aos 84, passou 84, 85, depois eu tenho que fazer as contas bonito, mas teve uma vida dessas belas jornadas existenciais, vidas que valem a pena ser contadas, revividas e trazidas por ser um exemplo de conquistas, glórias, vitórias e hombridade e honradez. Então, essas vidas dos homens comuns, essa vida dos pais de família, essas vidas desses caras que não escreveram livros, apenas plantaram árvores, mas deixaram sementes nas quais cada um de nós as replica mundo afora, as leva muito afora. Muitas das coisas que sou, estou, falo e faço é a partir de seu Nelson, é a partir desse exemplo, dessa conduta, dessa forma com a qual ele encarou a vida, tanto nas partes que concordo, quanto especialmente nas partes de discordância, mas ainda assim é um diálogo com Nelson. É um grande, talvez, interlocutor oculto, que abaliza muitas das minhas ações, nas quais ele assinaria, e as outras tantas nas quais ele provavelmente põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, ele não aprende nunca. Na infância eu chamava de o rabinho querido, meu rabinho querido. E esse meu rabinho querido, eu ia com ele para todos os cantos, para todos os lugares mesmo, inclusive ou principalmente para o banheiro. Então meu pai ia para o banheiro, eu ficava lá dentro bonitinho com o meu rabinho querido. E décadas depois, eu incorporado com Rúlio, um cigano, amigo, irmão, hoje já não trabalha mais como cigano, mas amigo, irmão, sempre, recontando um pouco dessa história, ele fala o termo, não rabinho, ele diz rabino, meu rabino querido. E é essa ligação, assim, né, da hierarquia, não só do pai, como também do rabino, como esse que deu esses horizontes espirituais a ser seguido. Mais por uma conduta, muito por um exemplo, muito por uma postura. O rabino, que tem. E aí, quando o Rúlio fala isso, as imagens que vêm foram muito de essa tradição judaica. Essa tradição judaica que a minha família porta. Você viu e fala assim, gente, da onde esse moço está falando em tradição judaica? Estou falando de uma perspectiva espiritual, tá? Não necessariamente de uma perspectiva genética, fisiológica. Talvez até poderia corresponder e bater. Um dia eu faço esse genoma genético para ver. Mãe com pai, quando estiveram em Israel, a mãe passou por todo mundo passando pela alfândega, em Israel já, e mãe foi barrada, né? Aí ela foi barrada e o nome dela é Eusmária. Aí ela pergunta se os caras começam a perguntar, entendendo muito pouco, quase nada. Estão falando em inglês. Aí pergunta o nome do seu irmão, Ziva, o nome do seu outro irmão, Rames. Ela quase ficou detida por lá. Isso daí é uma terrorista que está querendo soltar bombas aqui na nossa querida Israel. Era uma da Palestina.
para mostrar um pouco dessa espiritualidade. E esses nomes, Osmária, Rames, Ziva, especialmente Rames e Ziva, o outro é Carlos Antônio, é mais tranquilo, foram nomes que minha avó deu aos seus filhos a partir de um lugar esotérico na qual ela trabalhava ou ela frequentava. Então esses nomes tinham e têm essa inspiração. Rames e Ziva, Rames falecido, mês anterior aí, vai fazer um mês, 2 meses, o tio Rames. Uma vida que poderia ter sido mais bonita, foi boa, mas poderia ter sido mais bonita. Essas coisas da existência, mas eu não vou falar necessariamente, eu vou também, né? Não tem jeito de eu falar desse 9 de maio, do que eu quero trazer, que é essa tessituras dessas relações vida e morte, a partir dos nossos entes queridos. O que eles nos levam e o que eles nos deixam, e quando fazemos esse movimento do sepultamento, que é bonito, né? Pelo menos de grande parte é bonito, as comoções que vão sendo construídas, as energias que vão sendo gestadas e que vão gerando ali, algumas que esse defunto encarrega de levar consigo, possibilitando novos avanços, e outras que não. Algumas sombras ficam ali a partir disso e contaminam muito o próprio ambiente familiar. A gente fala pouco da morte, a gente fala pouco dos defuntos, a gente fala pouco dos que foram, a gente fala pouco disso, né? Desse encontro com o morrer, esse encontro inevitável com a morte. Falamos, discutimos, comentamos pouco. Então, o cemitério em si, o sepultamento em si, ele traz todo muito dessa aura, desse momento de rememorar, de contar, de saudar, de reviver, de rememorar. Mas às vezes nisso, naquele ponto no qual tem o corte, né? E não é um corte em definitivo, nesse sentido da amplitude espiritual que estamos querendo abrir, mas é um corte nessa fim de um tempo, fim de um momento, com novas aberturas e novos inícios. Por isso que eu estou aqui trazendo do dia 9 de maio, enquanto celebração da vida, mas igualmente como esse desapego junto à morte. Essas duas coisas entrelaçadas que na celebração do nascimento desses que foram, fica muito claro essa dimensão da perda. E essas perdas, quando não refletidas, quando não referenciadas, quando não vivenciadas, elas acabam espelhando muito dificuldades. O pai morreu, desencarnou, faleceu, passou, transitou em 2018. Isso mesmo. Se não me engano, foi isso mesmo. 2 de dezembro de 2018. Ou pode ter sido de 2019. Sou ruim para as datas. E o fato é que desde lá eu estou para escrever. Eu acho que eu escrevi, eu já nem lembro mais, depois vou consultar. A Falta do Pai. É um texto que ainda não consegui dar a ele assim. Mandei mensagens início desse ano, final do ano passado, início desse ano, para meus irmãos que estavam atravessando aí algumas questões que eram muito dessa perspectiva da paternidade, dessa ausência, dessa energia, do que Nelson Gregório dos Santos representou na vida de cada um de nós. Pai era um taurino, a segurança, a norma, o dever. Pai era delegado de polícia, um delegado
diferente. Diferente porque tem uma truculência, né? Ou, tinha mesmo, a polícia passa essa dimensão de truculência. E pai não. Pai ali com um respeito muito bonito à dignidade humana do outro. É preso, vai cumprir pena, você sabe muito bem porque está aqui, mas você não deixa de ser humano. Esse tratamento muito humano, ele deu, ainda quanto se sendo autoridade. Então essa concepção de uma autoridade que não manda pelo grito, que não manda pela força, que não exerce o seu poder, balançando o pênis e dando cacetetada nos outros, é a minha representação de respeito. Nossa, dá grito, dá xilique, levantar a voz, aí você está de fato me chamando para a briga. Agora, se me pedir, dialogar, lindo, vamos embora, tá tudo certo, resolvido. Essas marcações assim, mas essa conduta muito austera e muito equilibrada de Nelson, no que se referia aos outros, ele é um homem preto, foi um homem preto num momento de racismo estrutural vergonhoso. Então ele vivenciou situações de profundo racismo e saía elegante. Saía elegante. E são situações que, nossa senhora, para mim elas são impensadas. Em sair elegante, já estou jogando gasolina e riscando fósforo. Quase que gritando tchonga, fogo nos racistas. Não tem negociação, não tem possibilidade de engolir, de baixar, de... E pai não, pai passou muito tranquilo, minto, mas perpassou. E criou 4 filhos, trabalhando em 2, 3, 4 empregos, muito dentro de setores altamente corruptos. E até ontem nunca tive notícia de algum ilícito. Criou nós 4 dentro das posses e possibilidades. Tinha um Fusquinha vermelho, lindo e maravilhoso, 68. E foi construindo a sua vida a partir disso, das suas posses, das suas possibilidades, buscando sempre mais, lutando sempre por mais, mas sem espizinhar, sem pisar, sem humilhar, sem... É um homem muito bonito. É talvez um dos grandes homens que tive a oportunidade de conhecer e conviver. E nessas relações vida-morte, né, me vieram aqui muitas das discussões de como a gente trata, qual que é o tempo, vai dar tempo? Vou me estender só um pouco mais, de como a gente trata e estabelece o nosso vínculo com esses entes que foram. O que fazemos? Não, mãe foi lá agora, chegou aqui há pouco, dizendo que foi pedir para celebrar uma missa, o pai era um católico, não vou chamar de fervoroso, mas um católico vicentino, muito aberto, participou durante todo o tempo conosco das nossas reuniões e sentava-nos conosco à mesa e outro nível, outro entendimento, outra conduta diferente. Seu Nelson, um homem diferente. Está aí, nesses momentos, fazendo processos de aprimoramento, porque é sempre necessário os aprimoramentos. Não se encontra tão próximo
assim do núcleo familiar, pelo menos é como eu percebo, mas está aí, né? As netas, isso mesmo, as netas, é porque tem minha filha, que tem uma diferença para as netas aí de quase 17 anos, mas as meninas dos meus irmãos também são netas, e uma percebe com maior sensibilidade, com maior vínculo, embora ainda não desenvolva todos esses elementos de troca, de, de fala, de expressividade desses encantos, desses mundos, desses lugares, né? Marcações aí que a gente uma hora vai precisar ver. Mas eu falava de um tanto de coisa, né? Vocês já devem estar perdidos assim como eu. Não tem problema, não era para ninguém se encontrar, muito pelo contrário, era apenas para refletirmos sobre como cada um de nós tem um 9 de maio para chamar de seu. Como que cada um de nós tem um ente querido que partiu e que no seu nascimento nos traz a lembrança muito vívida de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que foi e de tudo aquilo que é, porque continuamos aqui podendo honrar cada vez mais. E nessa honra do cada vez mais, o dialogar com esse momento que não estaremos, esse momento que partiremos, é também muito bonito e importante. Eu vou prosseguir com o 9 de maio no outro vídeo da outra semana, mas agora tecendo considerações mais filosóficas sobre essa morte. Vou falar um pouco de Chuang Tse, vou falar um pouco de Antígona e vou falar dessa trajetória, dessas tessituras dos mitos pessoais nos quais cada um de nós transporta e tenta dar um sentido e significado. Seu ano que vem, volta aí para nos acompanhar. Beijo grande, fiquem com Deus.